E a aula de hoje, que eu venho trazer para vocês hoje, é uma clara prova, trazendo para vocês a percepção de que vocês não são vítimas, não precisam ser vítimas das circunstâncias em suas vidas, e que, muito pelo contrário, as circunstâncias em sua vida são escolhidas por você o tempo todo, a partir do momento que você verdadeiramente entende. E a partir do momento que você entende o que eu vou trazer para você aqui, você começa a perceber o porquê você tem a vida que tem hoje. Eu posso garantir para você, posso me sentar com você em qualquer lugar, tomar um café e ter uma conversa franca de irmão, e posso mostrar para você, por A ou por B, como é você que cria a sua realidade. Como é você que está ocasionando cada situação que existe em sua vida. E essa informação que eu estou trazendo para você não é algo meu. Não fui eu que criei. É óbvio que não. É algo que eu aprendi ao longo dos anos. Você conhece a minha história? Se eu vejo aqui alguns nomes de vocês aqui no YouTube, pessoas que já são conhecidas há anos, que acompanham o meu trabalho, e eu me sinto lisonjeado em saber que vocês ainda estão aqui. Então, significa que tem algo no meu trabalho que vocês gostam. Isso é maravilhoso, porque assim como eu estudo Greg Braden há muitos anos, estudei Bob Proctor, estudo ainda, mas hoje eu sou adepto da física quântica mesmo. Hoje eu estou estudando, Bob Proctor era menos física quântica. Hoje eu estou verdadeiramente encantado com os segredos que estão sendo revelados, descobertas científicas, e o quanto a única coisa que nós precisamos para, de fato, transformar a nossa vida é o entendimento. E o entendimento, ele vem junto com o conhecimento. E este conhecimento precisa ser propagado para nós por alguém que o domina. Então, por isso é tão importante a presença de um mentor em nossas vidas, de um bom coach, de um bom professor, né, de um bom conselheiro, de um bom mestre, de alguém que saiba o que está fazendo. Então, eu me sinto neste papel hoje de compartilhar essas informações, porque a maioria dos estudos que eu faço são em inglês, e eu sei que a maioria desses conteúdos nunca chegarão, infelizmente, não chegarão aos ouvidos da grande maioria das pessoas. Então, eu aprendo e compartilho mais. Eu não estudo somente para compartilhar, em hipótese alguma. E hoje é um dia em que fiquei ontem estudando, hoje levantei cedinho e vim cá para o meu estúdio e fiquei estudando, ouvindo, encantado com tudo que eu estava ouvindo, e aí eu decidi fazer a live. Depois de ouvir tudo aquilo, eu disse, vou levar um pouco disso para as pessoas, para que elas possam entender que poder maravilhoso que existe em nós, que possibilidades incríveis que existem para nós, mas que a grande maioria de nós não faz a menor ideia que existam. Não faz a menor ideia que possuam isso, tá? Então, compartilhe esta live, convide pessoas a assistirem, elas vão agradecer você, tá? Maravilha? Muito obrigado, então, gente, a todos vocês que estão aqui. Guilherme, beleza? Ô, Guilherme, parabéns, cara, parabéns mesmo. Pessoal, então, eu vou trazer aqui para vocês informações e depois eu irei convidá-los para estarem comigo na mentoria, tá? A mentoria começa domingo. Então, eu trarei, sim, este convite para vocês. Vou explicar o porquê seria bacana vocês estarem nessa mentoria, mas eu também quero que vocês saibam que a live tem, sim, como propósito trazer um conteúdo extraordinário, tá? Então, não é uma live exclusivamente para vender a mentoria para vocês, não é isso. É uma live que eu realmente venho trazer um conteúdo fantástico para vocês, com explicações, começo, meio e fim, exemplos e desenhos, algo que eu estudei muito para aprender aqui, eu vou compartilhar com vocês. Vocês podem aplicar a partir de hoje, e claro que eu vou convidá-los a estarem comigo na mentoria, uma vez que a mentoria será algo extraordinário, tá?
Inclusive, eu anotei aqui numa folha de caderno para trabalhar na mentoria os 15 códigos da criação, as 15 chaves para mudar a crença e construir uma nova realidade, tá? Isso aqui eu vou ensinar na mentoria. Então, vamos lá? Todo mundo preparado? Se você puder colocar no modo avião celular para não receber nenhuma chamada, nenhuma ligação, presta atenção, é da sua vida agora, da sua realidade de dinheiro, de saúde, de relacionamento, de vida profissional, de tudo isso que nós vamos estar falando agora, tá? Inclusive de curas, de enfermidades. Eu curei a minha garganta, usando as técnicas que eu vou mostrar para vocês, me curei de um granuloma, ok? Então vamos lá, desse jeito assim, tá? Nós chegamos a uma época em que não basta acreditar que acontecerá. Não basta, gente. Muita gente diz que basta acreditar. Não basta, tá? É preciso saber fazer acontecer. É preciso saber, tá? É preciso saber. Então, você precisa sair de aprendiz, que é onde você fica acumulando conhecimento, passar para filósofo e de filósofo para mestre. Ou seja, o que isso significa? Você precisa sair de aprender para saber, para fazer. Então, o aprendiz é aquele cara que aprende. É quando você está aprendendo. Eu estava há poucos minutos fazendo o meu papel de aprendiz, estudando, né? E aí você passa a filósofo, o amor à sabedoria. Você sabe. E nós temos muitos filósofos, né? Muitos filósofos que sabem de tudo, mas que nunca chegam a ser mestres. O mestre é o cara que aprendeu, que sabe e que faz. Então é isso que vocês precisam hoje, sair de aprendiz para filósofo, para mestre, em suas próprias vidas, de sua própria realidade. Você precisa aprender. E não basta só adquirir conhecimento, é preciso adquirir conhecimento e compreendê-lo, então precisa saber. Mas somente esses dois passos não criam a sua realidade. É preciso fazer. Ok? Então vamos entender uma coisa. Bom, no ano de 2010, para quem não sabe de onde eu tirei esse texto, no ano de 2010, quando eu saí do garimpo, eu saí de Ametista do Sul e eu fui embora para Indaial, Santa Catarina. Em Indaial, Santa Catarina, eu trabalhei como garçom por um tempo, depois eu me tornei professor, e eu percebi um dia que trabalhar não era o segredo para ganhar dinheiro. Então, eu decidi fazer uma pesquisa e entender como é que se ganha dinheiro. Através da minha pesquisa, eu cheguei até um homem que se chamava Bob Proctor, e a Bob Proctor eu cheguei até este livro que se chama A Ciência para Ficar Rico. The Science of Getting Rich. É este livrinho aqui, pretinho, ó. Eu tenho esta aqui, uma cópia original. É um livrinho teoricamente pequeno. Este livro aqui, o autor dele é Wallace D. Wattles. E segundo contas aqui, o Wallace D. Wattles levou 25 anos estudando para escrever esse livro. Pense bem. Ele conseguiu colocar dentro deste livrinho 25 anos de estudos. Então, é óbvio que ele não escreveu tudo o que ele aprendeu aqui. Então, o Wallace D. Wattles, no começo do livro, começo, quando você lê o primeiro detalhe do livro aqui, ó, tá? O prefácio, ele diz assim, ó, esse livro é um livro pragmático, não filosófico. É um manual prático, não é um tratado de teorias. Ele é dirigido para o homem ou para a mulher, qual o seu maior interesse é o dinheiro, e que deseja enriquecer primeiro e filosofar depois. E aí ele diz, então, para propósito deste livro, as fontes de meus estudos foram sacrificadas. Ou seja, ele não explica por que o que ele ensina é verdade e nem de onde ele tirou essas informações. Então ele diz, espera-se que o leitor receba essas informações e as aceite como verdade, como se recebesse instruções sobre a eletricidade conversando com Edison, Thomas Edison.
O que ele quer dizer? Você sabe que Thomas Edison entendia de eletricidade. Ou se você conversasse com o Tesla, né? Ele espera que se você conversa com um cara desse, você aceita. Então ele quer dizer, aceite o que está aqui. Só que tem um porém. As coisas que ele traz aqui são completamente fora das coisas padrões que nós aprendemos durante a nossa vida, como este enunciado que eu trago aqui. Quando eu li esse livro, eu vou contar a verdade para você, não entendi nada. Absolutamente nada, não fazia sentido. Então eu decidi uma longa jornada de estudos para entender. Então eu li muitos livros, eu fiz muitas horas de treinamento, tá? Milhares de horas de treinamento. Hoje à tarde até eu estava mostrando para o professor Roberto, só em um aplicativo que eu tenho no meu celular, eu tenho 91 treinamentos, na sua grande maioria entre 8 e 10 horas de treinamento, tá? Para poder o quê? Para poder entender. E este é um dos principais enunciados, é a base do enunciado do livro, e aí eu estou aqui para dizer para você que o livro A Ciência para Ficar Rico é 100% um livro de física quântica. Se você não entender física quântica, a ciência para ficar rico não fará sentido para você. Lembrando que ciência de ficar rico, que é a tradução, que seria a tradução literal, eu decidi traduzir como ciência para ficar rico, tá? Que seria, então, o estudo que você precisa para ficar rico. Eu não sei se você sabe, mas ciência significa estudo, né? Então, estudo para ficar rico. O que você precisa saber para enriquecer, tá? Feito essa introdução, vamos ler isto aqui. E aí, baseado nisso aqui, você vai entender como você cria a sua realidade. Veja bem, ele diz o seguinte: existe uma substância amorfa da qual todas as coisas são feitas, a qual, em seu estado original, permeia, penetra e preenche todos os interespaços do universo, ou seja, está em tudo e em todos os lugares. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O homem pode formar coisas em seu pensamento, imagens, né? E imprimindo seu pensamento na substância amorfa, poderá causar a criação da coisa que imaginou. Esse é o enunciado do livro. Ele repete praticamente este enunciado em todos os capítulos. A base do livro A Ciência para Ficar Rico é a compreensão perfeita disso aqui. Então, este axioma, né? Este enunciado reduz a base do livro. Só que, eu sou sincero em dizer, uma pessoa que nunca estudou física quântica, não tem um entendimento de como o universo funciona, quando chegar e ler que existe uma substância amorfa, da qual todas as coisas são feitas, já ferrou tudo. Não tem menor entendimento, não faz o menor sentimento, aliás, o melhor cabimento não cabe na mente, porque você logo vai se remeter à substância amorfa da qual todas as coisas são feitas, né? Isso contradiz diretamente, muitas vezes, com nossa crença religiosa. Como assim? Não estou entendendo, foi Deus que cria tudo. É tudo uma questão de entendimento, compreensão, tá? Então, acompanha comigo, vem comigo aqui, tá? Olha só essa imagem aqui. Deixa eu te mostrar o que é essa imagem aqui. Te contar. Bom, está escrito ali: existe uma substância amorfa ou uma substância sem forma da qual todas as coisas são feitas. Essa imagem que você está vendo aqui é o quê? Esta é uma fotografia que foi feita pelo telescópio Chandra. Chandra, você pode pesquisar depois. O que aconteceu? Os cientistas, um dia, olhando para o céu, se questionaram. Veja, tem muito espaço vazio entre as estrelas. Entre uma estrela e outra há espaços vazios.
Entre um planeta e outro, há espaço vazio. Mas como que eles estão sempre ali? Olha, pensa, como se eles estivessem pendurados. Porque tem espaço vazio para caramba, eles poderiam ir para lá e para cá, pim, pim, tipo bolinhas de bilhar, mas não, eles estão fixos. Então eles pensaram, será que existe algo nesse espaço vazio que os mantém no mesmo lugar? Então eles criaram esse telescópio que faz um raio-x do vazio do universo. Por favor, presta atenção no poder da informação que eu estou te dando. Eles fizeram um raio-x. O que você está vendo é o que está acima da sua cabeça. Só que, na verdade, não está acima da sua cabeça, está em tudo. Por quê? Cada ponto de luz que você vê, cada pontinho que você está vendo é uma estrela, é um planeta. Essa foto é do próprio universo, não é só da parte vazia, mas também da parte vazia. Quando eles fizeram esse raio-x, eles perceberam que não existe vazio, não existe parte vazia. E esta foto, ela não está lá distante, é tudo. Aí dentro está o universo, cada pontinho desse que você vê é uma estrela, é um planeta, é um satélite, é o planeta Terra foi tirado do planeta, mas se tirasse de lá para cá, o planeta Terra seria assim, um ponto de luz aí. O que isso nos mostra? Confirmando aquilo que o Wallace de Watts escreveu. Agora, de onde foi que ele estudou? Onde foi que ele estudou? Bom, existem milhares de livros muito antes de 1985 que falam sobre isso, muito antes disso. Mas ele não contou aonde ele estudou. Mas eu estou trazendo para vocês a foto e eu estou dizendo que em 2012, estudo novo, em 2012 foi publicado na revista Nature e os cientistas confirmaram que existe este campo. Né? É óbvio que com a foto, com os estudos, eles foram estudar, comprovaram, existe um campo de energia unificado que une todas as coisas. Todas as coisas são feitas da mesma coisa, que é este campo de energia. O Wallace de Watts tinha razão. E nós estamos aonde estamos neste campo, somos feitos do próprio campo. Você quer se aprofundar? Quer ler um livro? Leia o livro A Matriz Divina. A Matriz Divina vai falar sobre isso. Agora, vamos lá. Vamos continuar aqui. Olha só o que o próprio Wallace de Watts nos diz no livro A Ciência para Ficar Rico. Existem certas leis. Agora, presta atenção. Ele falou isso e mais nada. Ele não disse quais são as leis. Veja que loucura. E ele disse assim, existem certas leis que governam o adquirir riqueza. E uma vez que estas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer um, a pessoa começará a enriquecer, com certeza, matemática. Beleza, que maravilha. Aí você está lendo o livro, qual é a primeira pergunta que você faz? Uau! Deixa eu ler aqui para mim aprender essas leis. Adivinha? Não vai aprender. Porque ele não disse quais são. Então, o que eu fiz? Lá vou eu atrás de uma pesquisa descobrir quais são as leis. E essas leis governam. Gente, o que é algo que governa? Administra, diz como que funciona. Então, e aí ele diz o seguinte, uma vez que essas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer um, a pessoa começará a enriquecer com certeza a matemática. Este enunciado não é para você uma promessa? Se este enunciado não é para você uma promessa, então significa que a tua mente está completamente limitada, que você precisa urgentemente começar a estudar, desenvolver a sua inteligência, desenvolver a sua percepção. Você está limitado às crenças limitantes do mundo, você está cego. Se este enunciado não te gera um sentimento de uma promessa. Mas ok, vamos continuar. E aí, eu trouxe esta fotografia da primeira página do livro O Segredo, né? Do livro O Segredo. E diz assim, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro
é como o que está fora. Tábua de esmeralda, cerca de 3.000 antes de Cristo. Veja bem. Então, preste atenção como que eu fui juntando as coisas. Rhonda Byrne, que escreveu o livro O Segredo, afirma que a vida dela mudou graças a um livro centenário que ela recebeu de sua filha Haley. E na página 76 do livro, né, ela diz assim: o livro que mudou minha vida, A Ciência de Ficar Rico. Né? Então, veja, esta aqui é uma das leis que o Wallace de Watts estava se referindo. É uma lei. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Isso é uma lei. Você precisa entender. E aí você vai dizer, mas como? Eu não compreendo. Presta atenção nisso aqui, ó. A primeira foto, a foto do universo. Como é o universo. E a segunda foto, o que é? Será que eles só tiraram o brilho? Não. A segunda foto é uma foto do sistema neural. Como é o nosso sistema neural? Assim são os nossos neurônios. Você pode fazer uma pesquisa no YouTube, se você quiser. Tem vídeos maravilhosos em 3D hoje do sistema operacional. Aqui, inclusive, eu poderia ter trazido um vídeo para mostrar o sistema de transmissão elétrica, para você ver que é idêntico ao universo. Então, nossa mente, literalmente, é holográfica. O que está em cima, o que está no universo, é como o que está embaixo. É igual, tudo é feito da mesma coisa. Nosso cérebro, nossos neurônios, nosso sistema operacional da nossa mente é idêntico ao universo. Então, resume-se, né, que o que está na nossa mente é igual ao que está em cima no universo. Então, nós temos que entender que o nosso universo é consciente e que nós somos seres conscientes. Então, agora eu vou te fazer uma pergunta intrigante. O que é o nosso pensamento e de onde vem? Essa voz, essa atividade que não se cala nunca, é a própria consciência do universo, é a própria voz do universo. Nós vivemos em um universo de pensamentos, um universo consciente, e essa voz que não cala na sua cabeça nada mais é do que essa comunicação com esse universo de infinitas possibilidades. Ou nunca aconteceu de você ter uma ideia e você não colocar em prática, e pouco tempo depois você ver alguém ficando rico com aquela ideia? Por quê? Porque assim como o teu cérebro capta essa ideia, porque está conectado a tudo, o cérebro dela também. Mas significa que você tem o mesmo dom de qualquer pessoa. Está vendo a semelhança? O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está fora é como o que está dentro. Olha que incrível! Existem certas leis, e essa é uma delas. O que que essa lei traz para nós? A compreensão, o sentimento de que tudo que eu preciso já está em mim. Já está em você. Você talvez só não seja hoje um mestre. Talvez nem aprendiz não seja. Mas quando se dedicar a ser aprendiz, filósofo e mestre, vai colocar em prática isso e vai criar a própria realidade. Eu fico encantado com isso. Me encanta. Tá? Vamos lá. Vou trazer para você um exemplo aqui simplérrimo para trazer para você uma explicação, para trazer um entendimento, trazer você de aprendiz para filósofo, para mestre, para você compreender como que na natureza está na nossa cara as coisas, mas como nós não temos a educação que deveríamos ter e como talvez não tenhamos o desejo ou a curiosidade de entender, nos passa batido. Mas eu trago para você, tá? Primeira coisa que você precisa entender, esta letra E, ou esta letra E, representa energia. Tudo é energia. Aquela foto que você viu ali é energia. Toda a energia está em frequências. Frequências altas, frequências mais baixas. Essas linhas representam os níveis de frequência. Não existe espaço entre as frequências, tá? Eu quero que você entenda isso. Mas eu preciso dar esse espaço para que a tua mente crie compreensão. Então, olha só, essa linhazinha que eu coloco aqui, ó, é para explicar para você
que elas são todas intercaladas, como um arco-íris, tá bom? Só para você entender, não tem esse espaço entre elas. Não dá para saber nunca onde uma frequência começa e uma frequência termina. É como o gelo derretendo. Você não identifica quando que começa a água e quando que começa o gelo. Muito bem. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Tudo o que existe no universo é feito da mesma coisa. A partir de hoje, você tem que ter isso na sua mente. Tudo é feito da mesma coisa. Tudo é feito de energia. A energia, quando ela se junta, quando ela se forma, ela forma os átomos, tá? Os átomos é a menor partícula que existe, é um átomo. Quando você explode um átomo, você gera o que eles chamam de fóton. Fóton é a energia do mundo, tá? Dizem que tem coisas menores que o fóton, mas o fóton é a partícula que forma o átomo, tá? Os fótons se juntam para formar o átomo. O átomo se junta e ele forma, o átomo se junta e forma moléculas, tá? Então, vou trazer uma aula de química aqui para você, que você passou no 3º ano do ensino médio e não aprendeu isso, tá? Por que que a água tem o nome de H2O? H2O. Quem estudou química e prestou atenção aprendeu. Eu passei por isso, mas nunca soube o que significava. Significa o seguinte: o hidrogênio, né, é o átomo número 1, então, com um elétron ao redor do seu núcleo, né? Então, o hidrogênio, sozinho, ele é só um hidrogênio. Se ele se juntar um hidrogênio com um oxigênio, não acontece nada. Mas se você pegar dois hidrogênios, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio e juntar os dois, nasce a água. Acorda, nasce a água. Separa os dois, não existe água. Olha, olha, olha. Se isso não é divino, se isso não te encanta, você precisa acordar, você está hipnotizado. As coisas belas, as coisas maravilhosas da vida não te chamam a atenção. E veja que você é feito 75% de água, 75% deste milagre, você. Então, olha que interessante, 2 átomos, então, temos o fóton, aquela luz que você viu lá brilhando. Ele criou o átomo de oxigênio, criou o átomo de hidrogênio, né? Um hidrogênio, um oxigênio. Pegou 2 hidrogênios e juntou com um oxigênio, criou a água. Olha que sonho, criou a água do nada, tá? Então, eu vou trazer para você aqui, para você entender uma coisa. A água se forma de 2 hidrogênios e um oxigênio. O aço carbono, né? Ele se forma basicamente do carbono. Eu não sei agora aqui a composição, mas vou descobrir essa semana. Mas o aço, a barra de aço, nada mais é do que a junção de átomos também. Então, veja, de uma junção de átomos sai a água, de outra junção de átomos sai o aço, bem mais duro, né? Bem mais resistente, mas ambos feitos de átomos. E o átomo é feito de quê? De fótons, de energia. Então, tanto a água quanto o aço são feitos da mesma coisa. Putz, pensa, filho. Pensa. Só pensa. Então, todas as coisas são feitas da mesma coisa. Agora, olha só o que eu vou trazer para explicar para você aqui. As coisas são feitas da mesma coisa, mas, na sua maioria, elas parecem ser diferentes devido ao seu estado de vibração. Ao seu estado de vibração. E o que seria o seu estado de vibração? A velocidade que os seus átomos, para você entender, a velocidade que os seus átomos estão vibrando, que os prótons e elétrons estão vibrando ao redor do seu núcleo, determina a vibração, a velocidade que aquela coisa está vibrando. Só para você entender. Então, as coisas só mudam de forma de acordo com a velocidade que o átomo dela vibra. Só isso, nada mais. Então, veja bem. Gelo. O que é o gelo? É quando você pega os dois átomos ali que formam a água, o hidrogênio e o oxigênio, você diminui a vibração, diminui, né? E o frio
O frio diminui a vibração, né? Você sabe disso. Você diminui a aceleração dos átomos, a água vai diminuindo e ela para de se mexer e fica sólida, né? Fica sólida. Nós chamamos isso de estado sólido. Então, nós podemos dizer que a água em estado sólido é gelo. É ou não é? Ou você pode dizer, não, o gelo é água em estado sólido. Whatever. Mas você vai ter que dizer que gelo é água. Tudo bem? Então, o gelo é formado pelo quê? Por H2O, só que resfriado vira sólido. Muito bem. Entendeu, né? Só que o que acontece quando você aquece esse gelo? Pega esse gelo e aquece. Você está acelerando os átomos que estão congelados, você coloca fogo nos bichinhos, eles começam a acelerar, e ao acelerar, eles vão mudando de forma e vão se tornando água. Então, eles vão subindo de nível na vibração. Eles estão lá na vibração baixa, começa a subir de nível, se torna água. E aí você diz que agora está líquido, né? Líquido. É água em estado líquido. A partir de hoje, você vai saber o que é água em estado líquido. É porque as partículas estão mais aceleradas. Ok? Agora, olha que massa, né? Eu tenho uma chaleira elétrica de vidro e eu me divirto com aquela chaleira elétrica. Eu coloco a água lá e eu ponho para aquecer e eu fico ali, assim, ó, feito uma besta olhando. Mas só que eu estou olhando com um raciocínio muito diferente de qualquer outra pessoa que está olhando uma chaleira de água. Eu estou olhando diante dos meus olhos, educando a minha mente para ver um milagre da transmutação diante de mim. Aí eu ligo a chaleira e fico ali, olhando. E ela começa a borbulhar. E eu fico olhando. Dali a pouco ela tá... aquela barulheira toda que a água faz. E aí, gente, eu fico pensando, olha só a velocidade que as partículas de átomos estão se movendo. E aí eu fico ali imaginando os átomos subindo e descendo, e de repente começa o quê? Subir um vapor. É ou não é? Opa, tem um daqueles átomos que estão tão acelerados que estão vazando. Estão indo embora. Agora eu te pergunto, aquele vapor que está ali é diferente daquele que era uma pedra? Então, quando eu tenho vapor, eu digo que ele está em um estado gasoso, né? Nossa, está se tornando um estado gasoso. Está subindo para o universo. E eu ali olhando, existe um processo ali de transmutação igual que eu estou te mostrando aqui. E aí, ok, aquele vaporzinho sobe, sai pela janela, e lá fora tem o sol quente. E aí esse sol faz o quê? Continua aquecendo aquele vapor, e o que ele faz? Se torna quântico. O que é quântico? Invisível a olho nu, mas eu sei que ele está ali. Ele desaparece, mas ele apenas é transformado. No mundo, nada se destrói. Tenha isso nítido. Tudo se transforma. Tudo muda de estado. Nada no mundo é criado ou destruído. Nada. Tudo que existe, tudo que será criado já está aqui. O que acontece é que as coisas são transformadas de estado. O seu carro nada mais é do que barras de ferro, ácido, carbono e plástico moldados através do fogo, transformados, mudados de figura e desenhados em uma forma para se tornar um carro. E quando ele está em quântico, então está invisível. Mas eu te pergunto, a partir de hoje você vai mudar essa visão. Se você olhar para o céu, não tem nada, nem uma nuvem, eu te pergunto, não tem água ali então? Não tem nada ali? Tem, né? Muita água. Você sabe que tem muita água e você sabe que a chuva é graças ao resfriamento de toda essa água que está lá no céu. A professora tentou nos ensinar no colégio, mas nós éramos jovens demais para entender. É ou não é?
Então, o que acontece? Ou talvez ela não tinha também essa paixão para nos fazer ver a magnificência disso. Mas o que eu estou tentando mostrar isso aqui para você? Que o que está em cima é como o que está embaixo. Quer ver? Agora eu vou te dar um exemplo típico. Eu moro no Rio Grande do Sul. Se você quiser viver essa experiência, vem para cá, porque agora é junho, entrando em julho, amanhã, né? É a hora de você vir para cá. Você vai saber exatamente o que eu estou te dizendo. Você vai fazer a seguinte experiência. Você vai se sentar em um jardim qualquer a partir das 4 horas da tarde. Às 16 horas, tem sol. Você vai ficar ali no sol, curtindo, gostoso. Coloca o teu pezinho lá no chão, fica curtindo a grama. Vai estar uma delícia. Quando o sol começa a baixar aí pelas 17, 17h15, 17h30, ele começa já a se esconder lá no morro. Às 18 horas, provavelmente, já vai estar escurinho até. Você vai perceber que a partir do momento que a sombra começar a chegar aonde você está, se você ficar com os pés descalços na grama, você já vai perceber que já vai começar a umedecer os teus pés. Se você deixa a sombra cair sobre a sua cabeça e você ficar um tempo ali, você vai perceber que os teus cabelos começam a umedecer. O que está acontecendo? O sol está ali, mas a água também está ali. Só que ela está aquecida. Quando o sol se põe, ela começa a resfriar e começa a descer. E neste descer, ela vai cair na tua cabeça e ela vai cair na grama. Conforme o sol se põe, a noite cai, essa grama, essa água esfria na grama e ela se torna líquida. Líquida. Você vai ver que a grama está criando gotículas. A noite permanece, a noite continua e vai resfriando, resfriando. No outro dia cedo, quando você acorda, você vai ver que a grama está branquinha de gelo, que nós chamamos de geada. Aquele gelo que agora é sólido, quando você estava sentado ali à tarde, era quântico. E ele foi transmutando conforme foi resfriando suas partículas. Então, o que eu quero dizer para você com isso tudo? Que é mágico, que é incrível, que todos os seus sonhos, neste momento, existem no mundo quântico. Absolutamente todos. Todos, 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 todos existem em forma de pura possibilidade, pura energia. Tá? Pura energia. Eu não trouxe aqui o experimento da dupla fenda, mas você pode pesquisar. E o que significa? Muitas pessoas não entendem o que significa o experimento da dupla fenda. O experimento da dupla fenda significa o seguinte, que quando você observa, você diz para o fóton. O experimento de dupla fenda é feito com o fóton, tá? O fóton é a partícula que forma o átomo. E o fóton obedece ao observador. Então, você é um observador. A tua consciência observando o fóton paralisa o fóton no ar e o transforma em uma coisa, uma bolinha. Tá? Então, é a tua observação mental que determina as formas que o fóton vai dar ao átomo. Né? Então, embora nós não possamos ver isso com os olhos nus, embora nós não possamos ver isso acontecer, em alguns casos, instantaneamente na nossa frente, muitos sim, podem ser feitos instantaneamente, como a cura de doenças. Existem práticas chinesas, o próprio Greg Braden mostra vídeos de cura de câncer instantânea. O próprio Dr. Joe Dispenza hoje está fazendo praticamente milagres em seus eventos, porque eles entenderam isso aqui. É a mente humana. E a natureza nos trouxe isso aqui para nos mostrar. Então, o que o Wallace de Watts estava dizendo é, existe essa substância amorfa, que é os fótons, da qual todas as coisas são feitas. Não há mais desculpa. Todas são feitas de fótons. Fótons formam átomos que formam todas as coisas. Em seu estado original, ela permeia e penetra todos os interespaços. Ou seja, a energia está em tudo. É ela que mantém a Terra nesse espaço vazio, sem se perder, sem... ela porque está preso em meio a esse container de energia. Mas a Terra é feita dela, dessa substância, de energia em forma de átomos, de moléculas e de níveis de velocidade. Conseguem compreender, gente? Eu espero que sim.
Ok? Vamos lá. Nós vivemos, então, Wallace nos diz o seguinte: nós vivemos pelo corpo, pela mente e pela alma. O que ele quer nos dizer, gente? O maior erro que você pode cometer na sua vida é achar que o reflexo que você vê no espelho está mostrando quem você é. O nosso corpo físico é uma roupa, tá? O corpo físico é uma roupa. O nosso corpo físico, ele é uma roupa para a alma. A alma, a mente é algo que nós temos, tá? Que é operado pela alma através do cérebro. Então, a alma, gente, é a vida. Veja bem, vou dar um exemplo bem simples. Ó, tá vendo? Quando eu mexo o meu braço aqui, a minha blusa se mexe, não se mexe? Agora eu vou te perguntar, quem que está se movendo? É a blusa ou é o corpo? Hã? Você vai dizer, professor, é lógico que é o corpo, né? A blusa está no corpo. É a mesma coisa. Então, quando eu, na verdade, estou me movendo, quando eu movo o corpo, quem está movendo? É o corpo ou é a alma que move o corpo? Pergunta interessante, né? É a alma. E o que é a alma, gente? É a vida. A alma é a vida. Então, quando nós morremos, quem morre é o corpo, é a roupa, né? Que se torna obsoleta, cansada, velha. Crenças limitantes dizem que nós poderíamos ser eternos se nós verdadeiramente conseguíssemos acreditar nisso. Mas, enfim, a alma é eterna, o corpo morre. E a mente é o quê? A mente é o nosso sistema operacional e é o sistema de conexão entre o mundo espiritual, invisível, e o mundo físico, né? Essa ponte entre os dois. Então, o que significa isso que eu estou trazendo para você? Que é por isso que a grande maioria de vocês não conseguem criar uma realidade de abundância, de saúde, relacionamentos felizes, porque vocês vivem pelo corpo e acham que é isso que vocês são. Vocês não conseguem entender o tamanho da grandiosidade que é ser humano. É uma bênção, é uma dádiva. Então, nós estamos em terceira dimensão, ou seja, altura, largura, profundidade. A alma vem para cá através do nosso corpo para viver experiências. É um playground para a alma. Algumas pessoas dizem, a alma vem para cá para se curar, a alma vem para cá para pagar os seus pecados. Venha para cá para o que for. O importante é você saber que a alma está aqui, que a alma está aqui e que a alma, se você souber entendê-la, compreendê-la e dar liberdade, que é superar os teus medos, superar as tuas crenças e permitir que o teu coração, porque a alma fala pelo coração, tá? Se você se permitir seguir o teu coração, você vai viver uma vida extraordinária. O problema é que você vive preso a medos, não acredita no seu próprio potencial, porque você acha que você é só o corpo. O dia em que você entender que o teu corpo é uma roupa, o cérebro é um sistema operacional que te foi dado, com capacidade infinita de aprendizado, que serve para quê? Para permitir que a alma viva grandes aventuras. Uma pessoa com um cérebro desenvolvido, com uma inteligência desenvolvida, até por isso que eu tenho essa imagem, eu sou encantado no poder do cérebro para conectar a mente, você vai perceber que no dia que você entender corpo, mente e espírito, alma, que você libertar este poder em si, você vai ver a grandiosidade. Para isso, você precisa estudar a si mesmo, conhecer a si mesmo, saber quem você é. Mas vamos entender agora essa questão do corpo, mente e espírito, alma. Vamos entender. Cada uma dessas listrinhas que você está vendo na tela aí significa um nível de vibração. Um nível de vibração, tá? Já entendeu, né? Que as coisas... Nível de vibração é a velocidade do átomo em relação às coisas, só isso. Frequência, vibração, frequência. Nós temos o gelo, temos a água e nós temos o vapor e o quântico, né? O quântico é quando está invisível, só isso. Todas essas coisas, nós estamos falando aqui do H2O, aquela formação de molécula que forma a água. Para isso, nós vamos usar o exemplo do corpo humano, corpo físico. Eu coloquei o corpo humano, ele fica ali entre o gelo e a água, não é? Porque nós somos um pouco sólido e
Nós somos uma coisa meio maleável, meio plástica, né? O corpo é algo meio plástico. Dizem que 75% é água, aí nós temos um pouquinho, os nossos ossos, cálcio e magnésio, não é isso? Temos um pouco de carbono em nós, enfim. O que acontece? Nós somos meio líquido e meio sólido, então eu coloquei aí, nesses dois níveis. Mas o que nós precisamos entender, gente? Que cada uma das partes do nosso ser tem um potencial vibracional. Então, o nosso corpo físico, a não ser que você queira se jogar em uma fornalha, ele não consegue atingir o nível quântico. Não até onde se sabe. O corpo, ele é feito de átomos, né? Mas você não vai conseguir fazer assim com o corpo, né? Não, pelo menos, não chegamos ainda a este potencial. Como, então, que eu consigo elevar o meu nível de vibração até o mundo quântico? Essa é uma pergunta interessante. Apesar que o mundo quântico é tudo que existe. Mas nós temos essa impressão que temos que subir. Na verdade, o que nós temos que fazer é entender quem nós verdadeiramente somos, compreender que a minha mente e o meu espírito não são coisas que eu tenho, são coisas que eu sou, né? A minha mente é conectada a tudo. Eu tenho uma mente, tá? Eu tenho a mente, eu sou um espírito. Então, eu não sou a mente, tá? Eu tenho a mente. Só me corrigindo aqui. Eu sou um espírito que tem uma mente e que estou em um corpo físico. Então, o que eu tenho que saber? Que neste nível físico, é isso, eu vibro aqui, nesse estado de consciência, eu estou aqui. Se eu quero elevar o meu nível de vibração, se eu quero alcançar níveis maiores de frequências, eu preciso usar a minha mente, né? Eu preciso usar a minha mente, mas se eu quero ir a níveis ainda maiores, muito maiores, eu preciso viver esse meu lado espiritual, elevar esse meu lado espiritual. Ah, significa que eu vou sair voando, professor? Não. O lado espiritual tem a ver com você compreender a divindade que existe em você, o nível elevadíssimo do ser que você é. Como que eu faço isso? Você precisa se comunicar, você precisa querer entender esse seu nível espiritual que está em você, tá? É uma aventura maravilhosa. E aí, depois disso, com o seu mundo espiritual, não é que você passa pelo espírito, é que com o seu mundo espiritual, no seu mundo espiritual, você acessa o mundo das infinitas possibilidades, que é onde é o mundo do eu sou, que é, você decide, neste mundo quântico, neste mundo de infinitas possibilidades, o que você quer ser aqui neste mundo visível. E talvez você diga, eu não acredito nisso. Aí está, é só isso. É exatamente isso. Quando você diz, eu não acredito nisso, eu quero que você faça o seguinte, olha para a tua vida e veja que toda a realidade que você está vendo, tudo que você vê, é o que você acredita, é ou não é? É ou não é? É verdade, você vai dizer, pois eu estou vendo. Claro, você está vendo o que acredita. Você está vendo o que acredita. Então, deixa eu te dizer, você não acredita no que vê. Você não acredita no que vê. Você vê o que acredita. Então, quando eu digo isso e você diz, eu não acredito, então é por isso que você não vê. Eu acredito, então é por isso que eu vejo. Então, o grande mestre Jesus disse, felizes os que creem sem ver. Felizes os que creem sem ver. O que ele queria dizer com isso? Isso aqui, né? E ele dizia, não acumule tesouros na terra, né? Onde a prata e o ouro corroem. O que ele estava tentando dizer? Acumule os seus tesouros no mundo espiritual, né? Acumule. Claro, aí nós já vamos entrar em um debate aqui que não faz necessidade. Mas ele estava nos ensinando, gente, os seus tesouros devem ser acumulados no mundo quântico. E lá, a partir do momento que no mundo quântico eu vejo essa possibilidade, eu faço da forma correta que tem que ser feito, eu depois trago este mundo através do mesmo exercício de subir, essas coisas vão descer, literalmente se materializar em nossa vida.
né? Se você é novo nesse assunto, nunca viu isso, você já vai dizer, ih, o que será que esse cara fumou? Né? Eu não fumo, tá? Mas eu posso garantir para você que eu entendo você. Eu já disse a mesma coisa. O que que esse cara fuma, meu Deus? O que será que ele está tomando? É cachaça que tem naquela... Pode ser água, né? Não, é água mesmo, tá? E água de poço artesiano ainda, puríssima. Gente, aprendiz, filósofo, mestre, tá? 13 anos estudando a mesma coisa, milhões de reais faturado. Hoje eu já tenho, literalmente, tá? Centena de milhares de alunos. Mais de 120 mil é centenas de milhares de alunos. Eu sei do que eu estou falando, gente, tá? Estou trazendo para vocês uma explicação aqui mais simples que isso, impossível. Mas eu sei que contradiz com muito que você acredita. Mas no dia que você acreditar e entender, bingo. Então eu continuo dizendo que você vai fazer esta elevação, entendeu? Não é que não é o corpo que se torna maior, né? Então, através de exercícios de meditações guiadas, então é por isso que eu convido vocês a estarem na mentoria que começa domingo, porque lá vocês vão receber as meditações guiadas e vocês vão entender em detalhes isso tudo, tá? Vamos lá, então. Vamos de novo aqui agora. Feito todas as explicações que eu fiz, presta atenção nisso aqui, ó. Existe uma substância amorfa, da qual todas as coisas são feitas, a qual, em seu estado original, permeia, penetra e preenche todos os interespaços do universo. Está explicado isso aqui, você entendeu, né? Essa parte não precisa nem explicar. Agora, veja isso aqui, ó. Um pensamento nessa substância. Então, o pensamento não é simplesmente na mente, não é um pensamento qualquer, é um pensamento na substância. Ter um pensamento na substância é um pensamento quântico, tá? Essa substância assume a forma das coisas. Ela assume a forma. Então, eu preciso estar na forma dela, tendo o pensamento. Eu preciso elevar a minha frequência, perdão, até a substância, e nessa substância eu ter o pensamento. Então, é um pensamento nessa substância que produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Entendeu? Então, por que que tanta gente diz, mas eu penso, eu imagino, eu visualizo e nada acontece? Claro, porque você está tendo um pensamento na tua mente, mas esse pensamento na tua mente não é um estado de crença, que eu já vou mostrar para você. E ele diz, o homem pode formar coisas em seu pensamento, pode, na sua mente, e imprimindo o seu pensamento, veja, imprimindo. O pensamento está na mente do homem, ele tem que estar impresso. O que que é? Ele tem que fazer o quê? Se tornar fixo na substância amorfa, não na mente. A mente está no homem e tem acesso, mas o meu pensamento tem que manifestar na substância, imprimir na substância. Como é que eu faço isso, professor? Eu já vou te explicar. Tá? Então, poderá causar, veja bem, poderá causar a criação da coisa que é imaginada. Agora, olha só aqui o que ele nos diz. Como você pode fazer isso? Você vai me perguntar e eu trouxe a resposta. Ó, isso aqui está no livro A Ciência para Ficar Rico. Olha aqui o que ele diz. Insista em sua imagem mental até que esteja clara e distinta. Então, na sua mente tem que saber o que você quer. Criou um pensamento, a imagem que você quer, o carro, a casa, a cura, o namorado, o casamento, o emprego, a vaga de emprego, a viagem, não importa. Tem que estar claríssimo na sua mente. Eu lembro quando eu fiz isso para curar minha garganta, tá? Eu fiz isso com os carros, eu fiz isso com a casa, eu fiz isso com os meus estúdios, até o dia que eu trabalhei tanto que eu acabei desenvolvendo um granuloma. E aí eu disse, agora eu vou ver se de verdade eu sei do que eu estou falando ou se eu sou só um blablazento na internet, né? Gente, eu curei a minha garganta, eu pratiquei. Eu fiz isso em 10 minutos? Não, eu levei quase um ano para conseguir, de fato, entender o que eu estou transmitindo para vocês. Mas quando eu entendi, eu lembro como se fosse hoje o dia
que aconteceu a cura nas minhas cordas vocais. E depois eu até procurei um médico, e o médico disse, cara, você fez cirurgia? O médico que descobriu que eu tinha um granuloma, ele fez um exame e disse, você fez uma cirurgia? Eu disse, não. Ele disse, como não vai ter feito a cirurgia? Eu disse, não, eu não fiz cirurgia. E ele disse, mas como que você curou isso, cara? Eu disse, eu curei meditando. Ele disse, não, é impossível. Só que quando ele me falou, gente, acreditem, eu não acreditei, veja que loucura. O médico disse, no momento em que eu estava em estado de meditação, eu acreditei. Aí, quando o médico disse, sabe o que eu fiz? Eu fui em outro médico. Eu fui em outra médica que fazia o exame mais, as imagens melhor ainda, e eu fui lá, expliquei a situação para ela, e ela disse, não, mas não tem nada na tua garganta, nem cicatriz, nada, nada, nada. É como se nunca tivesse tido nada. Tinha alguma coisa aqui, ela disse. E aí eu até mostrei para ela o vídeo, ela disse, é impressionante, o que que você fez? Eu disse, através da meditação. Cara, eles olham com aquela cara assim, né, mas tipo como quem não acredita. Mas eu estou falando para vocês baseado em experiências, eu não estou falando para vocês baseado em... E o que eu estou conseguindo explicar é porque eu entendi. Então, veja bem, insista em sua imagem mental e depois você tome, então, a atitude de posse de tudo nessa imagem. O que que é isso? É real. Olha aqui. Tome posse. Ou seja, assuma, tá? Assuma. Tome posse dela mentalmente, na plena fé que é realmente sua. Então, quando eu estava tentando curar a minha garganta, se eu peço a cura, eu estou dizendo que eu estou doente, é ou não é? Se eu peço a cura, eu estou pedindo, eu estou imaginando granuloma na minha garganta, eu estou me imaginando doente. Mas se eu tomo posse da cura, eu me imagino curado. E o que que acontece com essa substância que me fez? Essa substância que está em mim simplesmente modifica as moléculas. O nosso corpo é feito para se curar. Ou você nunca fez um cortezinho e se curou? É que nós fomos educados para acreditar que coisas mais graves não são verdade, mas são. Ah, tá cheio de exemplo aí na internet para você ver. Só estou falando do meu. Então, olha o que que ele diz aqui, ó. Prenda-se a esta fé mental. Não vacile por um instante na fé de que já é real. Então, o próprio autor, ele nos trouxe a explicação. Só que não trouxe da forma que eu estou trazendo para você. Porque ele sacrificou as fontes. Ele quer que você acredite. Ele está te dizendo o que é para fazer, mas ele não quer que você seja um especula, que nem eu, né? Não sei se a palavra especula tem aí no resto do Brasil. A especula aqui no Rio Grande do Sul é esse cara que pergunta, pergunta, pergunta e pergunta. Ele quer saber o porquê. Tá, mas por quê? Quem foi que disse? Como é que tu me prova? Não se iludam, gente. Eu sou esse cara, tá? Literalmente um especula, um pesquisador. Eu busco as verdades. Mas aqui está. Aquilo que eu mostrei para você antes está aqui, tá? Então, olha só. Plena fé. O que é plena fé? Certeza. Já é real. Esse é o grande segredo. O segredo está em acreditar que já possui o que deseja. Acreditar que vai ser real não é o segredo. Ah, eu acredito que vai dar certo. Então, quer dizer que nesse momento não deu ainda. Aqui você já está errando. O segredo é acreditar, sem dúvida nenhuma, agora, que já é real. A parte mais bacana de tudo isso é você ter convicção, dizer, os meus olhos não conseguem ver neste momento, porque ainda está no mundo quântico. Mas já é real, está diminuindo a vibração, e mais cedo ou mais tarde eu vou ver em minha realidade. Cara, te contei um segredo agora que vale milhões. Tá? Sabe como que eu fazia isso? Eu vou contar para vocês. Quando eu morava em Indaial, eu era muito pobre, saí do garimpo, fui para Indaial, Santa Catarina, trabalhava de garçom, e eu comecei a estudar tudo isso. E tudo que eu queria na minha vida era dinheiro, tá? Eu não queria mais nada na minha vida, só queria dinheiro, porque eu não aguentava mais ser tão miserável. Então, eu aprendi através de um livro que se chama Segredos da Mente Milionária, você fazer uma amizade com o dinheiro, guardar uma moeda de dinheiro, você começar a cheirar o dinheiro, guardar uma nota, né? Cheirar o dinheiro, você criar uma amizade com seus 5 sentidos.
Então, eu consegui, com muito esforço, guardar naquela época uma nota de R$ 50, guardei mais umas de 10 para ficar um massinho, né? E eu cheirava aquele dinheiro. Eu queria criar, né, essa intimidade com o dinheiro. E eu criei o hábito de dizer o seguinte: eu sou muito rico, porque eu estava aprendendo essas coisas e eu precisava reprogramar a minha mente para acreditar, senão não ia conseguir. Eu dizia: eu sou muito rico, eu sou muito rico, eu sou muito rico. Pobre da minha esposa passou por tudo isso junto comigo, por isso que eu não largo a minha esposa por nada do mundo. Aí eu dizia: eu sou muito rico, e a minha esposa trabalhava no mercado perto de casa, trabalhava de caixa, chegava em casa às 22 horas, 22 horas e 30, cansada às vezes, né? Os clientes enchem o saco. E eu dizendo para ele, conversa vai, conversa vem, e eu dizia: amor, eu sou muito rico. Amor, eu sou muito rico, eu sou muito rico. E qualquer coisa eu dizia: não esqueça, eu sou muito rico. Até que um dia ela disse: amor, tudo bem, tu é muito rico, mas aonde que está esse dinheiro? Né? E eu disse para ela: amor, é que eu não recebi ainda. Ela não entendeu nada do que eu quis dizer, mas na minha mente eu tinha entendido. É que ele está vindo do mundo quântico. E aí, é que, perdão, é que o universo não tinha me pago ainda, né? Na minha mente eu sabia. E hoje, né, eu faturei muitos milhões, o universo me pagou muitos milhões, né? Hoje eu sempre trabalho para o universo. Tá bom? Então, lá vai. O verdadeiro segredo não está no ato de criar a imagem na mente, como muita gente acredita. Esse é o primeiro passo. Mas sim no fato de transformar essa imagem em um fato real em sua mente. Faz um print aí dessa tela, depois você manda imprimir essa semana. Se você quiser postar lá no Instagram e me marcar, tá valendo, porque aqui nessa tela tem o segredo aqui de 13 anos de estudos que eu estou te entregando de graça aqui em plena sexta-feira. Esse aqui é o segredo. Se você conseguir entender e fazer isso acontecer em sua vida, boom! O verdadeiro segredo não está em visualizar, criar imagem, não. Mas sim no fato de transformar essa imagem em um fato real em sua mente. Já é real, eu sou muito rico, eu sou muito rico, eu sou muito rico. Eu só não recebi ainda, mas eu sou muito rico. Ok? E esse aqui é um exercício que você precisa aprender a fazer, que é criar a coerência entre o coração e o cérebro, tá? Ao criar coerência entre o coração e o cérebro, tá? O seu corpo físico se torna um ímã eletromagnético pulsando, indo e trazendo. Então, o nosso coração ele emite um pulso magnético 5.000 vezes mais poderoso que o pulso do cérebro. E emite um pulso 100 vezes, um pulso elétrico 100 vezes mais poderoso que o pulso do cérebro. O que os cientistas descobriram é que o coração é, na verdade, um cérebro. Ele tem neurônios chamados de neurites, ele pensa, ele sente e ele tem memória. Então, por que muitas vezes você diz: eu acredito, mas lá no coração você sabe que não acredita, por isso as coisas não acontecem, tá? Então, isso aqui você consegue através da meditação. E para você que vai estar na mentoria, eu vou entregar 4 meditações para você fazer isso. Eu já vou te explicar sobre isso, tá bom? Bom, o que mais que eu tenho aqui para você? Mais uma explicação, ó. Então, vamos aqui entender de uma vez por todas agora. Tudo é energia, e a energia está dividida em níveis de vibração. Isso aqui você já entendeu, né? Lá no começo de tudo existe a substância original, que são os fótons, para você assim compreender. Aquela fotografia que você viu. Existe uma lei que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, tá? Então, de certa forma, o próprio nosso corpo físico, da substância que ela é feita no mundo físico, ele também existe no mundo quântico, tá? Então, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. O que você precisa fazer é elevar o teu nível de consciência até o estado da substância amorfa, e nesse estado você vive como se já fosse a pessoa que quer ser, você vive como se já tivesse o que gostaria de ter, você sente que já é real. Depois, você pode fazer isso em um exercício de meditação, ou pode fazer isso até com os olhos abertos. Eu mesmo não duvido, não preciso meditar para fazer isso, porque eu entendo, eu sei que é real, e este é o processo.
partir do momento que eu tenho plena convicção de tudo isso, eu sei que eu materializo em minha vida tudo aquilo que eu verdadeiramente desejo, que eu conquisto todos os meus sonhos. Tá legal? Inclusive, você vai fazer isso, vai chegar a um momento que você vai olhar ao seu redor e você vai dizer, ok, o que que eu vou inventar para querer agora? Tá? Que é o que aconteceu comigo, eu conquistei tudo que eu gostaria e muito mais. Então, eu decidi que a minha missão, o meu trabalho agora era ensinar pessoas. Então, eu percebi que saber tudo isso só para mim se torna até um pouco chato. Então, eu disse, cara, eu vou ensinar. Então, é o que eu quero para mim, na minha vida, é ser esse professorzão. Então, é por isso que eu estou te ensinando aqui. Belezura? Todo aquele que dominar e aplicar esse conhecimento criará a própria realidade. Isso é um fato, tá? Para aqueles que quiserem, de fato, para aqueles de vocês que de fato acreditarem que isso aqui tem o poder para mudar a sua vida e quiserem vir aprender comigo, tá, gente? Foi exatamente para te ensinar isso que eu criei a mentoria Certa Maneira, que começa domingo. Domingo, eu vou fazer essa mentoria no domingo. E agora eu vou te mostrar aqui tudo que você vai receber na mentoria e o porquê você deveria estar comigo nessa mentoria domingo, né? O preço é um presente e nós vamos trabalhar exatamente tudo que eu estou te mostrando aqui, passo a passo. Beleza? Presta atenção nesses 5 pontos que estão no livro A Ciência para Ficar Rico. Olha, nós vivemos para o corpo, para a mente e para a alma. Existe uma substância pensante que se adapta aos seus pensamentos, tá? Existem certas leis que governam adquirir riqueza, existe a lei da gratidão e existe uma certa maneira de fazer as coisas. Esses 5 pontos estão no livro A Ciência para Ficar Rico. O que eu vou fazer durante a mentoria? Vou fazer você entender cada um deles, como que você alinha tudo isso de uma forma só para fazer as coisas de certa maneira. Esse é o objetivo da mentoria. Bom, a partir do momento que você... presta atenção nisso aqui, ó. Aprender e entender. Aprendiz, filósofo, como colocar todas essas coisas juntas em ação, mestre. Aprendiz, filósofo, mestre. A partir do momento que você aprender e entender como colocar todas as coisas juntas em ações cotidianas, ou seja, não é de vez em quando que você faz isso, é em tudo. É em tudo, em todos os momentos. A ciência para ficar rico, a física quântica, não é uma coisa de momentos que dá para... É uma filosofia. É um caminho que você trilha no dia a dia, em ações cotidianas. Você terá entendido o segredo para fazer as coisas de uma certa maneira. Fazer as coisas de uma certa maneira nada mais é do que viver como um mestre criador da própria realidade. Ok? Eu posso te mostrar como fazer isso. Posso te mostrar, sei o que você precisa fazer e sei o conhecimento que você precisa ter. Estou falando baseado em experiência, não baseado em livros que eu li, mas em experiências que eu fiz, vivi, que provam. Inclusive, eu moro em Ametista do Sul. Você pode vir conhecer o meu Eco Hotel, se hospedar. A gente pode até tomar um café no domingo lá, se você quiser. Então, porque eu realmente... O que eu aprendi, eu quero compartilhar. Eu acho que isso faz um bem para o mundo. Beleza? Eu poderia simplesmente lhe recomendar que estudasse o livro A Ciência para Ficar Rico. Poderia, não poderia? Mas eu já fiz isso antes, os resultados não foram bons. Eu fiz isso. Em 2012, eu traduzi esse livro e distribuí para todo mundo. Hoje, se você quiser, não precisa mais. Hoje eu já nem faço mais isso, por quê? Tem até o audiobook desse livro no YouTube gratuitamente. Tem muita gente que dá esse livro. Ele deve estar todo distribuído na internet. E hoje você pode comprá-lo. O pessoal publicou ele nas livrarias. Eu mesmo tenho aqui. Tá? Agora, por que o resultado não foi bom? Por que não foram bons? Porque existem muitas outras informações que são necessárias serem entendidas e que não estão no livro. Essa é a grande verdade. O livro, gente, para quem não é iniciado neste caminho, o livro, ele foi escrito para quem já tem um determinado entendimento. Para quem é noob, para quem é zeradinho nesse assunto, não faz sentido.
Você lê, você não entende ou entende errado e você desiste. Mas eu entendi, eu aprendi, eu apliquei, eu comprovei e eu posso te ensinar. Né? Então, a mentoria, certa maneira, tem como objetivo te entregar o passo a passo de como aplicar em sua vida todos os ensinamentos da filosofia, a ciência para ficar rico, juntamente com tudo que você não encontrará somente com a leitura do livro. Então, esse é o objetivo. Eu vou trazer o que você precisa, o passo a passo. Como vai funcionar a mentoria? Muito simples, olha só. Ó, serão apenas 5 encontros é o suficiente, 5 encontros ao vivo, mais 60 dias de grupo VIP no Telegram. Então, nós vamos ter 5 encontros, onde eu vou trazer 5 aulas ao vivo, onde eu vou trazer conteúdos, conceitos e exercícios. E aí eu vou estar com vocês por 60 dias em um grupo respondendo perguntas. Tomara que você tenha muitas dúvidas, porque é uma grande oportunidade para você sair dali um mestre em aplicar a filosofia da ciência para ficar rico. Legal? Bom, o aluno vai receber também o acesso a 12 aulas gravadas, onde eu fiz a leitura comentada de todos os capítulos do livro A Ciência para Ficar Rico. O que é isso? Em 2021, eu fiz uma mentoria que se chamava A Riqueza Está na Mente. Naquela mentoria, nós tivemos as aulas ao vivo, e as aulas ao vivo foram o quê? Foram eu lendo e explicando cada um dos capítulos do livro A Ciência para Ficar Rico. Eu vou te dar o acesso àquelas gravações, tá? Você vai ter 12 aulas, você vai assistir aquelas aulas, e com o complemento que eu vou trazer agora, bum, você vai se tornar um mestre na ciência para ficar rico. Daqui, não vamos pensar em imediatismo, né? Daqui 5 anos, você vai olhar de binóculos para trás, para saber quando foi que você começou. Onde foi que você começou? Como funcionará a mentoria? Olha que massa. As aulas ao vivo acontecerão aos domingos. A primeira aula será no dia 2/7, domingo agora. Tá aí a tua chance de aprender tudo isso. Às 19 horas. Tá? Vai ser no domingo, às 19 horas. As aulas serão gravadas. Ou seja, eu vou estar ao vivo, mas as aulas vão ser gravadas, tá? Então, o aluno que não puder participar ao vivo poderá assistir as gravações das aulas depois, sem perder nada. Nada, nada, nada. Nenhuma linha, nada, nada. Vai assistir na íntegra, só vai assistir a gravação, tá? As aulas não tem, no final das aulas, não tem perguntas e respostas, tá? Por quê? Porque eu tô lá no grupo, né? Óbvio. Você vai fazer as tuas dúvidas lá no grupo, só isso. E eu tenho uma mega novidade. Isso aqui, sim, eu fico admirado alguém assistir tudo isso, ver tudo isso, saber de tudo isso e não dar um jeito de estar nessa mentoria. É só mesmo se você não tem mesmo uma vontade de mudar. Né? Olha isso aqui, ó. Né? Para todos os alunos que adquirirem até domingo, dia 2, eu decidi dar de bônus o treinamento Conexão com a Riqueza. Tá? Cara, o treinamento Conexão com a Riqueza é o meu melhor treinamento de enriquecimento, é o treinamento que mais vende, nós já ganhamos milhões com esse treinamento, eu vou te dar. Esse treinamento custa R$ 497, vai sair de graça para você. Se você quiser sair dessa live depois e você ir conferir, conexãocoariqueza.com.br, você vai ver o treinamento, tá lá. Para os alunos que já têm o Conexão com a Riqueza, eu vou dar mais 1 ano de acesso, tá? Nós vamos renovar o teu acesso por mais 1 ano. O treinamento Conexão com a Riqueza é, na verdade, uma forma que eu encontrei de ajudar meus alunos a colocarem em prática os ensinamentos da ciência para ficar rico de forma inconsciente. Então, o treinamento Conexão com a Riqueza, ele funciona assim. Ele é constituído por 4 módulos. No primeiro módulo, você recebe 6 vídeos, é todo sobre dinheiro. Tem 3 fundamentos. Primeiro, é libertar a sua mente da prisão mental, do medo, tá? Do sentimento de escassez e do sentimento de não merecimento. O segundo objetivo dos vídeos é te ajudar a criar a consciência do dinheiro.
entender como que o dinheiro funciona, como que o dinheiro funciona na sociedade. E o terceiro é te ajudar a fazer a conexão com a riqueza no universo, que é a ciência para ficar rico na prática. Você assiste os vídeos do primeiro módulo e faz a primeira meditação guiada. Você faz a meditação por 7 dias. 7 dias depois você recebe a segunda meditação. Faz por 7 dias. 7 dias depois recebe a terceira meditação. Faz por 7 dias. Depois de 7 dias recebe o quarto módulo. No quarto módulo tem mais um vídeo e mais uma meditação, tá? São 28 dias. Essas meditações são para te elevar para o mundo quântico, inclusive nós chamamos de laboratório quântico no treinamento, e lá no laboratório quântico você se conecta a essa substância. Só que é incrível que os alunos do Conexão com a Riqueza não me ouvem, né? Trazendo essa explicação. Para quê? Justamente para que você não fique raciocinando demais, tentando entender e apenas viva. Agora vocês vão entender, porque eu vou explicar, né? Maravilha? Então, vamos fazer as contas, eu e você, para você entender o que eu estou te dando, te entregando aqui. As gravações das aulas custam 497. Quais? Das 12 aulas, tá? Se você quiser comprar só a gravação das 12 aulas, custa 497. As 5 aulas ao vivo, eu avaliei em 1.500, mas isso aqui é só para eu colocar um valorzinho aqui, tá? Aulas como essas, teria que ser 1.500 cada aula, se eu fosse cobrar cada aula, mas tudo bem. 5 aulas, um precinho aí de 1.500. 60 dias de grupo VIP, R$6.000, tá? Jamais você pagaria para ficar 60 dias em um grupo VIP com alguém com conhecimento que eu tenho por menos de R$6.000, tá? Eu estou em um grupo que me custa R$80.000, 80 mil por ano, só para você ter uma ideia, ok? Treinamento Conexão com a Riqueza custa 497. Então, o preço dessa mentoria é de 8.497. Esse seria o preço que eu teria que cobrar de você. Justo, tá? Preço justo. Agora, sabe quanto que é o teu investimento hoje, até domingo? Sabe quanto? R$497 à vista. É exatamente o que você ouviu, é isso mesmo, tá? Ou 12 vezes de 48,42. Aí as pessoas perguntam, mas como? Tudo isso aí por 497, isso é bizarro, isso não existe. Existe, gente, porque a mentoria é minha, o conhecimento é meu e eu decido cobrar quanto eu quero, né? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, gente, é que isso é uma oferta de aniversário. Eu comecei a oferecer essa mentoria no dia 19 de junho, que é o dia do meu aniversário, onde eu fiz 44 anos, na outra segunda-feira. E o que eu decidi fazer? Eu decidi dar este presente para você. Geralmente eu faço um desconto, faço os meus treinamentos com 50% por 2 dias ou 3 dias. Dessa vez eu decidi fazer isso. Uma mentoria ao vivo, mais um grupo, mais todos esses bônus por 497. E ainda te dou a oportunidade de fazer em 12 vezes de R$48. Aí eu te pergunto se tudo que eu estou te oferecendo aqui não vale 497, tá? Beleza? Então essa é a sua oportunidade de mudar a sua vida de uma vez por todas. É a sua oportunidade, o importante é saber se você vai assumir, tá? Porque é nos momentos de decisão que o seu destino é moldado. Neste minuto, você tem na sua frente a oportunidade de transformar a sua vida, tá? Eu sei que os meninos já estão postando aí no YouTube para vocês o link, deve estar aí. Gente, bom, eu vou encerrar por aqui. O link está aí na tela. Eu expliquei em mínimos detalhes. A oferta, eu diria que ela é irresistível, tá? Mas agora eu não consigo tomar as suas decisões, né? Eu não consigo tomar as suas decisões. Você precisa tomar. Meu convite é que você esteja, tá? Meu convite é que você esteja nessa mentoria. É um presente meu para você, e eu acredito que é um presente do universo para você, e é uma chance extraordinária para você transformar a sua vida. Conhecimentos que durarão para a vida toda, vão te entregar tudo o que você verdadeiramente deseja, você só vai precisar seguir, e começa depois de amanhã. Então, tá aí a chance. Tá bem, gente? O link tá aí.
É só clicar, fazer sua inscrição. Esteja comigo domingo, dia 2, às 19 horas, para a nossa primeira aula. Tá bom, gente? Não perca essa oportunidade. Clica no link, faz sua inscrição. Vem para cá. Vem para essa mentoria, vamos juntos. Você vai conhecer um mundo que você nem sequer imagina que existe hoje. Um mundo de infinitas possibilidades. Tá bom, gente? Um grande beijo